Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 25. Aqui eu vou dar uma rápida pincelada, porque no vídeo anterior, Introdução ao Evangelho de Lucas, eu já falei sobre isso aqui, mas é só para a gente entender o contexto antes de entrar no texto. Lucas escreveu o Evangelho e aqui ele faz uma introdução. Esse Evangelho era uma carta a Teófilo. Então aqui ele está cumprimentando Teófilo antes de começar a descrever os passos e a história de Jesus. Então, olha a introdução dele. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Ou seja, o que ele está dizendo? Que muita gente já fez o que ele está fazendo. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ou seja, Lucas não foi um discípulo direto de Jesus, ele era discípulo de Paulo, mas aqui ele deixa claro que ele teve contato com os seguidores e discípulos diretos de Jesus. Então, os relatos dele são de pessoas que foram testemunhas oculares. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, ou seja, ele estudou, ele pesquisou, ele levantou dados para escrever esses relatos. Desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então aqui, essa carta é destinada a Teófilo. Quem é Teófilo? Ninguém sabe. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Ou seja, Teófilo era crente, ele já foi ensinado, mas é para que ele tenha certeza. Eu chuto aqui que Teófilo talvez fosse um líder religioso de alguma igreja plantada por Paulo. Então, seguindo no texto, versículo 5. No tempo de Herodes, Herodes era o tetrarca da Galileia. A Galileia tinha 4 governadores, por isso tetrarca, eram 4. Herodes era o responsável pela região da Judéia, ok? No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Por que essa informação é importante? Abias é descendente de Arão. Vamos continuar o texto e aí eu te explico o porquê dessa informação ser importante. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Então aqui ele reforça o que ele já falou anteriormente. Provavelmente eles eram primos, distantes, como era o costume da época, né? Casar primos. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui o texto está nos contando que esses dois eram crentes de verdade, comprometidos com o Senhor e irrepreensíveis. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Ela era estéril e eles eram velhos. Ou seja, a chance de ter filho era quase nula. Agora vamos voltar aqui que eu quero explicar isso aqui para vocês que me chamou muita atenção no texto quando eu li. Há um tempo atrás, eu estava assistindo a reprise daquela novela Os 10 Mandamentos, da Record. E era o episódio em que o faraó mandava matar os meninos e Joquebede, desesperada, fazia o cesto e colocava Moisés no rio, no leito do rio Nilo. Se você não conhece essa história, depois dá uma pesquisada. História de Moisés. E aí, na novela, eles dão aquele contexto. É interessante a gente ver seriado, novela, filme, porque te dá o contexto da cultura da época, as emoções. Às vezes, na leitura passa um pouco batido. E aí ela tá preparando as coisas, tal, né, o cesto, ela coloca Moisés no leito do rio. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, quantas mulheres hebreias perderam seus filhos com esse decreto, né? Muitos meninos hebreus foram mortos. Por que só Moisés foi salvo? Olha a incredulidade, né? Quando a gente começa a questionar o Senhor. Mas é bom que Deus responde. Às vezes ele responde na hora. Imediatamente, o Espírito Santo me respondeu. Joquebede teve o filho preservado porque ela foi a única que se dispôs a abrir mão dele, confiando que eu cuidaria dele. Todas as outras mães
tentaram reter e proteger o filho dos soldados, até que eles foram pegos. Elas tinham a bênção na mão, mas tentaram guardar a bênção com suas próprias forças. Joquebede foi a mulher que deixou ir. Ela pegou aquilo que eu dei para ela e colocou no rio confiando que eu ia cuidar. Isso para mim foi muito forte. Eu não gosto de ficar transitando nos textos, mas eu vou ler com vocês Êxodo rapidinho, só para vocês entenderem. O texto é curto. Olha aqui a história de Moisés, Êxodo, capítulo 2. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino, vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. Gente, esconder um bebê é a coisa mais difícil do mundo, né? Conseguiu esconder por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, a criança estava crescendo, fazia barulho, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, ou seja, impermeabilizou o cesto, colocou dentro o seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Então é esse pedaço aqui que eu quero falar com vocês. E quando Deus falou comigo a respeito da fidelidade do coração de Joquebede, e por isso ele havia não só guardado Moisés, mas levantado ele para que fosse o libertador do povo, né? Moisés precede aquilo que Jesus fará. Ele é profético, né? O ministério de Moisés é profético. E Deus falou muito comigo a esse respeito, neste momento, sobre dupla honra, né? A Bíblia fala que aos humilhados, aos envergonhados, haverá dupla honra, ou seja, uma honra dobrada sobre aquilo que foi a sua humilhação. E Joquebede, num passo de fé, coloca o filho no rio, crendo que Deus vai fazer. E olha que interessante, Deus levanta Moisés como salvador do povo hebreu do Egito e levanta Arão, irmão de Moisés, ou seja, filho também de Joquebede, como o primeiro sumo sacerdote do povo hebreu. O sumo sacerdote era a única pessoa que tinha acesso a Deus. Ele intercedia pelo povo e ele falava com Deus e passava a mensagem para o povo. Olha que coisa mais maravilhosa na vida dessa mulher. Ela deixou o filho ir, confiou que Deus faria e Deus deu a ela a dupla honra. Moisés e Arão. E uma das promessas dessa aliança de Deus é que todos os sumos sacerdotes do povo hebreu seriam da linhagem de Arão. E isso se cumpre até o tempo de Samuel. O sumo sacerdote Eli, descendente de Arão, tinha 2 filhos perversos. E ali Deus quebra essa aliança. Ele fala, não estou mais obrigado a cumprir com isso porque os seus filhos são perversos. Vou dar para Samuel. Mas Samuel é o último juiz de Israel. Depois dele vem Saul, começa o tempo dos reis em Israel. Então Arão foi levantado por Deus para ser o sumo sacerdote, aquele que liga o povo a Deus e todos da sua descendência. E aqui me chamou muita atenção, porque olha que interessante. Mesmo Deus tendo quebrado a aliança no tempo de Eli, do sumo sacerdote Eli, por causa da corrupção dos seus filhos Ófine e Finéias, aqui a gente vê que a promessa de Deus para Arão continua sendo estabelecida. Deus não muda. Deus é um Deus de aliança. Aquilo que ele faz, ele promete e cumpre. Vamos seguir no texto e a gente vai ver que o que ele prometeu para a descendência de Arão vai se cumprir aqui. Mais um descendente de Arão vai ser aquele que abre o caminho para que o povo tenha acesso a Deus. Eu sei que essa introdução foi longa, mas ela era necessária para que você entenda aquilo que Deus me revelou através dessa história. Continuando no versículo 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Como que funcionava isso aqui? No templo existiam turmas de sacerdotes, então eles trabalhavam em escala. Em uma semana ia aquele grupo. Na outra semana eles voltavam para casa, descansavam, vinha outro grupo, porque eles ficavam no templo, dormiam ali, eles não voltavam para suas casas. Então aqui era o grupo de Zacarias naquela semana, fazendo serviços diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Isso aqui era só uma pessoa que era permitida entrar. E se ela entrasse e tivesse em pecado, ele era fulminado. Então,
Vamos ver aqui. Ele foi sorteado para cumprir a função desse dia, que era acender o incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, porque o povo ficava fora do templo orando e o sacerdote ia lá interceder pelo povo, né? Que é o que eu falei desde aqui de Arão. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Então, à direita do altar onde ele ia ter que acender o incenso, apareceu um anjo. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Isso é normal. Sempre que um anjo aparece, sempre que alguém na Bíblia tem uma visão aberta do mundo espiritual, a gente sente temor, porque é muito forte, é muito poderoso, né? A gente se acha muito bom, a gente acha que tem controle das coisas, mas quando o mundo espiritual se revela, a verdade é que a gente desmonta. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Isso também é uma frase comum, né? Não temas. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Que oração? Isabel, sua mulher, dará a você um filho. Essa oração aqui foi ouvida. E você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Aí aqui ele fala de um voto. Os nazireus eram aqueles bebês que eram dedicados ao Senhor desde o ventre da mãe. Alguns exemplos de nazireu na Bíblia. Samuel, Sansão. Sansão era um homem que foi dedicado a Deus no útero da mãe. Então existem algumas regras para os nazireus. Nunca tomar bebida fermentada, nunca tomar álcool, né? Então, nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então, ele dá a direção aqui do voto, como ele deve proceder e o que vai acontecer por ele proceder. Versículo 16. João fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Olha aqui, ele vai trazer de volta para Deus muitos dos judeus. Ele veio para o povo judeu, tá? O ministério dele era dentro do povo judeu. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Aí quando eu li aqui poder de Elias, falei, o que será que significa isso? Mas olha aqui, o próprio texto vai explicar. Para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, esse é o espírito de Elias. É nessa pegada que o anjo está dizendo que vem João Batista. Ele vem para pregar o arrependimento e trazer reconciliação dos pais e filhos, dos desobedientes à sabedoria. Então, reconciliação nas casas, nas famílias, e reconciliação com Deus. Então, ele abre o caminho, ele prepara os corações para receber a mensagem do Senhor, para receber o Messias. A gente sempre fala que os judeus esperavam um outro tipo de Messias. Eles não esperavam um Messias como foi Jesus, pacífico, que ia morrer numa cruz. Eles imaginavam um líder político. Então, por isso o coração precisava estar preparado. Quando a gente está com o coração quebrantado, que é isso que o arrependimento faz, ele quebranta o nosso coração. Nós somos mais sensíveis para o que Deus tem para fazer. Nós temos o ouvido mais aberto para o que Deus tem para falar. Então, esse era o papel de João. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Então, ele era velho e a esposa dele não era tão velha quanto ele, mas também já era de idade avançada. Zacarias focou os olhos no mundo natural. Zacarias olhou em volta dele e pensou somente na realidade que ele tem disponível. Quando ele faz essa pergunta, ele ignora completamente o poder de um Deus criador. Aqui ele está dizendo que Deus não tem poder para gerar vida em terra seca. Quantas vezes
Nós também fazemos isso. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus dá um direcionamento e a gente olha em volta, a gente foca na nossa realidade e fala, Deus, não dá. Essa situação é sem resolução, essa causa é perdida. E olha o que acontece com Zacarias, versículo 19. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir essas boas novas. Ou seja, o que ele está falando aqui? Eu te trouxe essa mensagem direto do trono de Deus. Agora você ficará mudo. Gente, isso aqui eu acho muito sensacional. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Olha isso daqui. Zacarias abriu a boca para proferir palavras de incredulidade. Ele abriu a boca não para abençoar, não para profetizar. Ele abriu a boca para ir contra aquilo que Deus falou. E o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Deus tirou a voz de Zacarias até que fosse cumprido. Vamos lá para o versículo 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Pelo jeito dele, pelo jeito que ele voltou, pelo fato dele não conseguir falar, as pessoas entenderam que alguma coisa tinha acontecido ali. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Ou seja, ele passou a se comunicar por mímica. O que eu penso aqui? Há poucas semanas eu fiquei doente, tive uma gripe muito forte, perdi completamente a minha voz. Completamente. Eu já fiquei rouca algumas vezes na minha vida, mas eu nunca perdi totalmente a voz. E além da agonia da gente não conseguir se comunicar, o que acontece? Quando você não tem como falar, se comunicar dá muito trabalho. A nossa voz, a nossa fala é a coisa mais fácil que a gente tem. Então, o que eu percebi? O que aconteceu comigo nos 4 dias que eu fiquei sem poder falar? A gente começa a economizar. Você começa a tentar se comunicar, a tentar falar, enfim, cochichar, o que quer que seja, somente o que é estritamente necessário. Por quê? Dá muito trabalho, é muito cansativo. Então, eu entendo que aqui, uma das coisas que com certeza Zacarias aprendeu foi isso. Para poupar esforço, ele ia parar de falar besteira. Aqui em cima ele falou besteira. Então tá bom, então agora você fica quietinho e você não vai mais ficar exalando besteira por aí. Então pense nisso. Sua voz tá boa? Quanto dela você tem desperdiçado falando abobrinha e coisas que não edificam? Se você ficar mudo, você vai ter que priorizar a sua comunicação. E aí você vai ver como muito das fofocas, dos palavrões, das besteiras que a gente fala são perda de tempo e desperdício de energia. Versículo 23. Quando se completou seu período de serviço, lembra que eu falei? Os levitas trabalhavam em escala. Então, era um grupo que ia para o santuário e ficava lá alguns dias. Eu acredito que era uma semana, mas eu não tenho certeza dessa informação, tá? Eu já li sobre isso, mas agora eu não me recordo. Vamos supor que era uma semana. Então, mesmo mudo, ele continuou lá o período dos 7 dias que ele tinha que ficar, e aí ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Ou seja, ele voltou para casa e fizeram o que tinha que fazer. Ela engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. Isso aqui é muito sensacional. Isso aqui dá uma pregação inteira só sobre isso. Então aqui eu serei breve, mas se você pesquisar, você vai achar grandes pregadores que tratam desse assunto de maneira muito interessante. Isabel estava gerando um milagre que ela esperou a vida inteira, um milagre pelo qual era motivo de vergonha para ela. A mulher que não engravidava nesta sociedade valia menos, valia quase nada. Ela recebe a bênção e olha só, ao invés de sair por aí esfregando na cara de todo mundo, ela ficou dentro de casa. Por que ela fica dentro de casa? Eu vou te explicar pelas experiências que eu já tive pessoais com o Senhor. Quando nós estamos gerando algo que Deus nos deu, enquanto não é tempo disso que o Senhor te deu nascer,
Porque quando a criança nasce, ela vem para o mundo, todo mundo vê, né? Na hora que nasce, não tem como esconder. Enquanto aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida está sendo gerado, você deve se resguardar. Geralmente a gente recebe uma bênção, recebe uma palavra profética, Deus fala com a gente quer sair contando para todo mundo. Só que, se você ler a Bíblia, você vai ver que muitas vezes das coisas que Deus promete demoram a se cumprir. Então, do tempo da promessa ao tempo do nascer o milagre, de você viver o milagre, existe um período de gestação. E se você conta para as pessoas erradas nesse período, você vai se frustrar, você vai ouvir coisas indevidas, coisas que podem matar a sua fé, que podem abortar a sua promessa. Quando Deus te der uma palavra, um direcionamento, fecha a boquinha e vai, para dentro de casa, como Isabel fez. Olha aqui quanto tempo, 5 meses. Ou seja, ninguém sabia que ela estava grávida, ela escondeu a notícia. E olha que isso também vai ser importante lá na frente. Vamos lá, versículo 25. Ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Olha isso daqui. Ela está falando que Deus vai desfazer a humilhação dela. E ao mesmo tempo, ela guardou segredo. Mesmo querendo desfazer a humilhação, ela não saiu esfregando na cara da sociedade isso aqui. Ela esperou o tempo de nascer. Eu gosto muito de usar essa Bíblia para estudo, que tem esse espaço para anotação aqui na lateral e algumas têm esse espaço aqui embaixo. Esse modelo de Bíblia chama Bíblia Anote e eu recomendo para você que gosta de estudar, porque as anotações ficam organizadas, não fica aquele monte de rabisco em cima do texto. E também elimina a necessidade de você ter um caderno de anotações para carregar junto. Fica tudo junto na sua Bíblia. Se você quiser adquirir uma Bíblia desse modelo aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para que você encontre modelos, fornecedores, enfim. Aí você vê qual que você gosta mais, tem vários tipos de capa, qual fornecedor tem o melhor preço, enfim. Aí deixo para você escolher, te dar essa ajuda e essa dica. Gente, eu vou falar para vocês que gravar este vídeo tem sido uma prova. Eu comecei a gravar ontem, deu vários problemas, tô terminando hoje e agora o meu vizinho começou com uma obra que é marretar. Eu vou insistir no vídeo para terminar, porque não vou parar. Então peço desculpa, vocês vão ouvir aqui as marretadas, mas sigamos, presta atenção na minha voz. Até aqui, vimos a fidelidade do Senhor com Arão. Quando Deus faz uma aliança, ele não quebra. Deus é um Deus de alianças eternas. Até aqui, Deus está honrando Joquebede, a mulher que entregou o seu filho no Nilo para que Deus cuidasse dele. E por confiar em Deus, ela foi honrada duplamente, com um filho libertador do povo e outro filho matriz da linhagem dos sumos sacerdotes. E aqui, para mandar o profeta que abriria o caminho para o Messias, ele escolhe os descendentes de Arão. Deus é um Deus fiel. A fidelidade do Senhor não é como a nossa, instável e inconstante. Ao Zacarias ficar mudo, nós aprendemos que a gente não deve permitir que a nossa incredulidade tire a nossa voz. Antes disso, crer e profetizar, apesar da realidade que se apresenta. Ao invés de olhar em volta e ver que é velho, que a esposa é avançada em idade, já está na menopausa, que o milagre não é possível, creia naquilo que o Senhor tem para você, creia naquilo que a Bíblia diz e vamos aprender a exercitar no meio do caos, a profetizar coisas baseadas na palavra do Senhor. Isso é um desafio para mim também, tá? Mas é um exercício que a gente precisa praticar e aprender. Profetize em meio ao caos. Aguardar o tempo da gestação é fundamental para quem carrega um milagre. Se você está carregando um milagre, se você está gestando um milagre,
Saiba aguardar o tempo do cumprimento da promessa, para expor aquilo que Deus fez e vai fazer na sua vida para o mundo. Tenha sabedoria e paciência. Isabel era envergonhada há décadas, mas mesmo assim ela teve maturidade para aguardar em silêncio o tempo propício, o tempo correto. Que Deus te abençoe.